Empreendedorismo corporativo, parte 2. Quem é o empreendedor corporativo? Agora, nesse momento, você deve estar se perguntando, né? Então, eu tenho lá um empreendedorismo que a pessoa vai abrir um mercado e eu tenho uma série de características desse empreendedor. De repente, as empresas começam a pegar essa cultura de empreendedorismo, colocar dentro delas, né? Então, colocar no dia a dia delas. E como seria essa pessoa? Quem é esse empreendedor, né? Esse intraempreendedor? Quais seriam as características dessa pessoa? O que a gente percebe, não só do ponto de vista de livros, mas do ponto de vista organizacional mesmo, através de exemplos, de cases, a gente percebe que esse empreendedor interno, ele tem as mesmas características do empreendedor externo. A grande diferença de um e do outro é que ele percebe, né, que naquela empresa, porque depende também da organização onde você está, ele tem condições de desenvolver o empreendedorismo, de desenvolver aquela potencialidade que ele tem. O que acontece em muitas empresas é o seguinte, que nós temos pessoas que são extremamente motivadas, automotivadas, que elas têm em si, talvez no sangue, alguma coisa assim, mas elas têm vontade de estar criando, de estar inovando, de estar buscando novas oportunidades. E muitas vezes as empresas que não têm uma cultura para tal, ou têm uma gestão que não permite isso, acaba sufocando essas pessoas. Normalmente, nesse caso, essas pessoas acabam saindo e desenvolvendo negócios próprios. Quando eu tenho uma empresa que tem essa cultura e que permite esse desenvolvimento, esses empreendedores, essas pessoas, elas acabam se desenvolvendo. Então, o conceito é o mesmo, as características básicas são as mesmas. O que muda é o contexto onde essa pessoa vai se desenvolver. Vale ressaltar que, para que exista intraempreendedorismo e intraempreendedor, há necessidade de uma cultura de empreendedorismo dentro das organizações. Caso contrário, isso não vai acontecer. Outra coisa importante da gente pontuar aqui é que muitas pessoas que não são empreendedores, assim, empreendedores naturais, vamos chamar assim, natos, eu não gosto muito dessa colocação porque eu não acredito, né, e a literatura nos mostra que não tem um dom, não tem uma genética de empreendedorismo, mas vamos dizer que tem muitas pessoas que elas não são tão proativos, né, que eles não têm isso tão naturalmente. Quando eu tenho uma cultura empreendedora dentro das organizações, eu consigo motivar, eu consigo fazer com que a pessoa que estava um pouquinho mais fechada no que diz respeito a empreendedorismo, ela se desenvolva também. Então, isso é muito legal. Porque eu posso pegar um grupo de colaboradores que não estão motivados, que não são extremamente criativos, assim, in natura, e posso incentivá-los, ensiná-los, né, motivá-los a desenvolver. E o resultado disso pode ser, assim, absurdo do ponto de vista positivo, né? Então, vale a pena as empresas fazerem isso. Mas vamos ver um conceito, né? Vamos analisar isso do ponto de vista conceitual, o que seria, né, um empreendedor corporativo. Vamos analisar. O empreendedor, ele é alguém que faz novas combinações de elementos, introduzindo novos produtos e ou processos, identificando novos mercados de consumo ou fontes de suprimento, criando novos tipos de organização. Então, percebe aqui nessa definição do Schumpeter que em momento algum ele está falando que esse cara aqui, esse entrepreneur, é um cara fora, é um cara que vai abrir um novo negócio. Ele está falando de alguém, independente do contexto, que consegue combinar elementos, introduzir novos produtos, identificar mercados e criar novos tipos de organização. É a mesma pessoa que está dentro ou está fora, ela tem a mesma característica. Porque no conceito original, e a gente pode pegar esse conceito do Schumpeter como base para um conceito de empreendedor, ele coloca, ó, não importa onde essa pessoa esteja. E aí a gente começa a fazer outras associações. Por exemplo, a gente pode ter médicos que são empreendedores. Você percebe nitidamente o médico que a postura dele é diferente. Professores que são empreendedores, a postura dele em sala de aula, a postura dele enquanto apoio, enquanto consultoria é diferente. Então a gente percebe isso de cara. Então são pessoas, é uma coisa muito pessoal, mas que pode ser desenvolvida. Então não é uma questão genética. Vamos dar uma olhadinha em mais dois conceitos aqui comigo. O criador de uma nova empresa, beleza? Ou administrador, tá? Que tenta melhorar uma unidade organizacional por meio de introdução ou mudanças produtivas, percebe? Então aqui está a chave. Ele pode criar uma nova empresa? Pode. Ou ele pode ser simplesmente, como se fosse simples, um administrador. O empreendedor é uma pessoa que imagina e realiza visões. Somente isso, né? Então é importante dissociar o conceito. O empreendedor é empreendedor onde ele estiver. Tranquilo? Então, bons estudos, até a próxima.